Mais uma vez, eu sou Leonardo Beraldin, sou estrategista aqui da XP Investimentos. Na próxima hora eu vou ficar com vocês para uma segunda sessão do nosso webinar, né, de como montar uma carteira de investimentos, os primeiros passos, iniciando a sua jornada aqui nos investimentos. Eu quero te ajudar a tomar as melhores decisões e aprender como é que faz esse processo. No primeiro vídeo, né, eu falei dos conceitos iniciais, a importância de se investir, de ter uma reserva de emergência e de ter um planejamento para a previdência privada, né, de preferência já iniciando um plano de previdência. Se você perdeu esse vídeo, não se preocupe, porque ele não é extremamente necessário para você entender o que eu vou falar agora. Eu acho que você deveria ficar conosco, vai tirar proveito desse conteúdo, e depois você pode voltar lá no canal da Assessoria XP, voltar a ver essa gravação, que também tem um conteúdo muito legal, dicas bem valiosas, tá? Para os primeiros passos aí nos seus investimentos. Eu também queria deixar um recado que na plataforma de conteúdos da XP, que agora se chama Expert, você consegue encontrar várias matérias, vários conteúdos super interessantes quando você quiser consultar qualquer questão sobre investimento. Nessa plataforma está super abrangente. A parte de renda fixa, que eu vou focar hoje, né, tem a maioria dos conteúdos lá adicionados pela Camila Dolly, que é a nossa analista de renda fixa. Tem também materiais, às vezes, do Lucas Genoso, o pessoal da área de crédito. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês conseguem encontrar uma outra explicação, se por um acaso você quer retomar o assunto, né, quer ler algum tópico específico, quer entrar em algum detalhe, entra na nossa plataforma xpi.com.br, no menu conteúdos vai encontrar todo esse material, não só de renda fixa, renda variável, fundo de investimento, internacional, aí são várias frentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação que eu comentei, para que a gente possa utilizá-la aí como apoio na próxima hora. Então eu vou, junto com vocês aqui, vamos lá, acho que está aparecendo na tela, junto com vocês aqui, comentando esses aspectos, e a gente vai avançando aí para aumentar o nosso conhecimento sobre o mercado financeiro, perfeito? Então, assim, primeira coisa, né, o que é a renda fixa, né? Muita gente fala assim, poxa, a renda fixa é um investimento que eu tenho um ganho fixo, né? E não é bem assim. A renda fixa, poxa, é um investimento que é conservador. Também não é bem assim. Renda fixa é um investimento que tem um prazo de vencimento para acabar. Na maioria das vezes é assim, mas nem sempre, né? E aí, eu quero explicar para vocês algumas características, né, que nos ajudam a ter uma definição ali mais ou menos do que é renda fixa, para que a gente não tenha as expectativas erradas, né? Então, poxa, a renda fixa eu já sei quanto eu vou ganhar? Nem sempre. Se eu tenho, por exemplo, uma renda fixa ligada a algum indexador, eu dependo desse indexador. Eu dependo de quanto vai ser o CDI, eu dependo de quanto vai ser o IPCA, ou eu dependo depende do fato de eu vender ele antes do vencimento ou não, né? E aí o outro ponto poxa, tem que ter um vencimento a renda fixa. Existem títulos de renda fixa que não têm vencimento, são chamados títulos perpétuos. É difícil encontrar aqui no Brasil, lá no exterior também não é a coisa mais comum que tem, mas existe, né? Então eu não posso definir dessa maneira. E nem toda renda fixa ela é conservadora, tá? Então não é porque o investimento ele é conservador que eu vou chamar ele de renda fixa. Então, como é que a gente pode definir aí mais ou menos, né? Renda fixa é um tipo de investimento no qual a regra de remuneração já está pré-estabelecida. Quando eu compro uma ação, eu não sei quanto ela vai se valorizar ou quanto ela vai me pagar de dividendo. Isso depende, né, de como for a empresa naquele ano, se ela deu lucro, se ela está com dinheiro guardado para algum projeto que ela não vai mais fazer. Então, essa ação ela oscila de preço no mercado, por isso a gente poderia chamá-la de renda variável, mas pela remuneração que ela vai me dar, não só pela apreciação de capital. Um título de renda fixa, ele vai oscilar de preço também no mercado, nem por isso a gente chama ele de renda variável, dependendo do título, ele pode oscilar ou não, né, da situação, do mercado, mas eu já sei quanto ele vai me pagar, por exemplo, a cada 6 meses ele vai me pagar, não sei, 4%, né, isso ao ano dá uma taxa lá de 8 e alguma coisinha, ou ele vai me pagar na data do vencimento o equivalente a 7% ao ano,
ou ele vai me pagar o equivalente a 100% do CDI. Então, é uma regra que já está pré-estabelecida, né? Nem sempre eu sei em reais, né, quanto eu vou ganhar em valores, ou mesmo em porcentagem, mas a regra já está combinada, né? Eu vou ganhar tanto por cento do CDI, eu vou ganhar inflação, mais alguma coisa, ou eu vou ganhar 8%, né, um número, uma taxa de juro nominal, né, como a gente chama. Então, aqui, deixa eu mudar de tela para poder passar para o próximo slide. Eu separei para vocês um grande mapa, né, desses títulos de renda fixa, né, e a gente pode pensar eles, para começar a análise, né, em dois grandes grupos, né. Então, olhem lá para aquelas duas barrinhas que estão no topo, né, aqui no topo da tela. Eu tenho títulos públicos e eu tenho títulos privados, né? A renda fixa, ela é também, para nos ajudar a entender do que se trata, ela é uma operação de crédito. Então, em outras palavras, no português mais claro, é um empréstimo de dinheiro, né? Só que em vez de eu emprestar o dinheiro para o meu vizinho e falar, olha, amanhã você me paga de boca, eu emito um título, né? Que fala que eu tenho direito de cobrar dele amanhã. Então, eu dei o dinheiro para ele, ele me deu um papel que fala, ó, amanhã você pode vir aqui e cobrar que o valor é esse, tá? É mais ou menos como se fosse um cheque, a diferença é que o cheque não tem uma remuneração atrelada, né? Ela só uma maneira diferente de você portar o dinheiro. Mas imagina que no cheque você pudesse escrever num campo ali, na data da compensação, se você emite um cheque pré-datado, o quanto que ele teria que pagar mais, né, daquele valor, dependendo da data. Então, se eu estou emprestando dinheiro, eu tenho que prestar para alguém, né? A primeira alternativa é que eu empreste o dinheiro para algum ente do governo, né? Então, esse título de renda fixa, ele vai ser um título público, e ele pode ser, na maioria das vezes, ele é um título federal, né? Mas eventualmente, né, pode ser que em algum outro momento da nossa história a gente passe a poder comprar títulos públicos estaduais ou mesmo municipais, né? Hoje em dia existem os precatórios já, né, que são dívidas, né, dos outros entes federativos, mas por enquanto a gente só negocia títulos do governo federal, inclusive para simplificar aqui o nosso escopo. Esses títulos, vocês vão ver que eu coloquei ali 3 caixinhas, né? Tem o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Eles têm outros nomes, que são os nomes antigos também, né? São sinônimos, então falar LFT ou falar Tesouro Selic, praticamente eu estou falando do mesmo título. Basicamente, a gente utiliza essa diferença de nomenclatura quando a gente está comprando o título através do Tesouro Direto, que eu já vou explicar o que é, ou do mercado secundário. Então, por isso que eu coloquei em outra cor de letra ali embaixo, esses dois mercados, né, onde a gente pode negociar todos esses títulos públicos, perfeito? Daqui a pouquinho eu já vou explicar qual a diferença entre o Selic, o pré-fixado e o IPCA, mas eu queria, por enquanto, explicar o que é que se trata do Tesouro Direto, né? Muita gente pergunta, né? Investir em Tesouro Direto tá bom? Antes de qualquer coisa, é preciso explicar que Tesouro Direto, na verdade, não é um investimento, ele é uma plataforma na qual a gente acessa esses tipos diferentes de investimento. O Tesouro Selic, o pré-fixado e o IPCA. O pré-fixado pode ser com juros semestrais, o IPCA também pode ser com juros semestrais, tem as variáveis deles, mas são basicamente esses 3 grupos, tá? E a outra opção é através do mercado secundário. Leonardo, qual a diferença? No Tesouro Direto, eu estou fazendo negócio diretamente com o Tesouro. Então, eu posso entrar através de qualquer corretora, né, que me dá uma plataforma de acesso à plataforma do Tesouro Direto, que nada mais é do que uma parceria entre o Tesouro Nacional, né, então o cofre, né, do governo federal, por assim dizer, e a B3, que é a bolsa aqui no Brasil, ela fez uma parceria com o Tesouro e montaram o Tesouro Direto. Então, você pode entrar lá, né, como se fosse uma bolsa lá de títulos públicos, né, e comprar esses títulos por uma taxa já fixa, né, já que o Tesouro vai atualizar ali, ele atualiza, salvo engano, até 3 vezes ao longo do dia, e tem determinadas regras, tem o horário, né, coisa e tal.
E aí você tem também o mercado secundário, que é comprar e vender esses títulos das próprias corretoras, né? Porque quando você vai comprar no Tesouro Direto, você tem algumas limitações. Então, você tem o valor de 1 milhão por mês que você pode comprar, né? Só pode comprar mais do que 1 milhão por mês no Tesouro Direto se você teve algum vencimento naquele mês. Então, poxa, esse mês venceu 500 mil. Então, eu posso comprar 1 milhão mais os 500 mil, né? Para repor. Então, se eu estou lidando com valores muito altos, né? Se eu sou uma empresa, por exemplo, tenho caixa da minha PJ, né? Eu não vou conseguir comprar no Tesouro Direto, inclusive porque o próprio Tesouro Direto não permite operação de PJ, mesmo abaixo de 1 milhão. Então, vou ter que comprar no mercado secundário. Vou chegar lá para a XP e falar assim, XP, eu preciso que você compre, né? Determinada quantidade aí do Tesouro, vamos dizer 50 milhões, que é um lote padrão, ou metade disso, 25 milhões, porque eu quero comprar de você, né? Eu preciso que você faça essa intermediação para mim. E muitas vezes a corretora já tem até o título lá na sua tesouraria, no seu caixa, e ela vende para o cliente, né? Esses títulos, eles são negociados com muito mais fluidez, né? Então não tem esse máximo e não tem a taxa de custódia da CBLC, né? Que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é uma taxa que é cobrada para títulos do Tesouro Direto, né? É 0,25 ao ano, cobrada semestralmente. Então, um pouquinho em janeiro e um pouquinho em julho, né? No primeiro dia de janeiro, primeiro dia de julho, quando vira o semestre ali, né? Do ano calendário, aquele dinheiro é subtraído da sua conta diretamente, então você tem que disponibilizar aquele saldo na conta da corretora pela qual você está comprando. No mercado secundário não tem, mas tem a possibilidade de ter algum spread, né? Ter uma taxa um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo do lote que você está negociando, perfeito? E aí, poxa, só para explicar por que tem aquela barrinha escura de fundos de investimento lá embaixo, que engloba todo mundo, né, de baixo para cima, é porque existem fundos de investimento que fazem investimento tanto nos títulos públicos ou nos privados, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, só para vocês saberem, dá para comprar título público no Tesouro Direto, diretamente, no mercado secundário, né, através da corretora. Mesmo se você for comprar no Tesouro Direto, tem que ser através de uma corretora, né, um banco, uma instituição financeira que possa fazer a custódia desse título para você. Ou você pode comprar um fundo de investimento que compra esses títulos diretamente, tá bom? Poxa, qual a vantagem então de eu comprar via fundo de investimento? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, por exemplo, o do fundo Trend pós-fixado. Se eu for no Tesouro Direto, a liquidação dele é D+1. Então eu perco um pouco de agilidade nessa questão. Então, eu vou querer no mercado secundário porque eu quero no mesmo dia. Só que no mercado secundário, uma LFT, que é um tesouro Selic, né, um título pós-fixado, ele tem um valor ali da unidade de 10 mil, mais ou menos, né? Mas e se eu quiser investir R$700? Não vai dar, porque o mínimo é 10 mil. Então, vou deixar parado? Não, eu posso utilizar o fundo Trend pós-fixado, que tem investimento inicial mínimo de R$500, e os adicionais a cada R$100, e aí eu posso colocar 101, 101,2, 103, eu tenho essa liquidez no D0 e eu tenho flexibilidade de valor que eu quero colocar. E qual que é a taxa, então, desse fundo? Vale a pena? A taxa desse fundo é 0,30, né? Lembra que eu falei que você ia pagar 0,25 no Tesouro? Então, eu estou pagando 0,05, uma diferença muito pequena, para ter o benefício de poder sacar no mesmo dia, quando eu precisar, e colocar cada centavo que eu preciso. Mesmo no Tesouro Direto, apesar de eu poder negociar a fração é de hoje deve estar na casa de 105, 110 reais, alguma coisa por aí. Então, vamos supor que eu quero investir 650 reais. Eu vou conseguir investir ali, vamos dizer, pego o múltiplo, vai dar 600 reais. Ficou 50 de fora. O que eu faço com 50? Não tenho onde colocar. Nessa história, aquele 0,05 já valeu mais a pena do que deixar 50 reais de fora. Tá? Então, é um exemplo que existem alternativas de fundos, né? E cada um pode ponderar no seu caso qual que vale mais a pena. Perfeito? Agora, passando para a outra metade da tela, né, para os fundos privados. A gente vai ter que fazer uma nova subdivisão aqui, né? Então, os títulos bancários, né, e os títulos corporativos. E por que eu estou separando aqui os bancários, né? Porque
Os bancos, eles são um tipo de empresa, um tipo de corporação especial dentro do mercado financeiro, naturalmente, né? Eles provêm liquidez, então eles emitem esses títulos de renda fixa, dos quais a maioria deles no mercado brasileiro tem um benefício que é a proteção do FGC. A gente já vai falar dele daqui a pouco, mas eu posso citar aqui vários exemplos de títulos, né, bancários, para que a gente se familiarize já, né, o que é um título bancário, o que não é. Então, um título bancário é um CDB, tá? É uma LC, apesar da LC ser emitida por uma financeira e não por um banco, a gente chama ele também de título bancário e ele também tem a garantia do FGC. Eu tenho as LFs, que essa é uma exceção entre os títulos bancários, ela não conta com a garantia do FGC, mas é um título muito utilizado para o caixa de empresa, né? Então, empresa que quer ter uma remuneração superior ao título público, ao 100% CDI, que normalmente são títulos de bancos de primeira linha, né, bancos aí, poxa, bem robustos, né, mas pagam uma remuneração superior ao superior ao título público. E aí eu tenho outro exemplo, as LCIs e LCAs, são as letras de crédito imobiliária e agrícolas, né, ou do agronegócio. Essas letras, elas têm um incentivo fiscal, elas são isentas de imposto de renda, tem essa característica especial também. E aí, do outro lado, no corporativo, né, eu tenho, por exemplo, os CRIs e os CRAs, que são os primos da LCI e da LCA, porque eles também têm isenção do imposto de renda, mas eles não têm a garantia do FGC, porque eles não são de emissão bancária, né? Eu coloquei essa árvore aqui, essa subdivisão, para que fique claro o grupo de título, né? Porque a gente tem aqui na renda fixa uma sopa de letrinhas, né? LFT, NTNB, LCA, CRI, LCLF, CDB, debênture 12431, aí já entra número, então fica tudo muito confuso. Se a gente olha dessa maneira aqui, vai se familiarizando com esses grupos, né? O que é um título bancário, o que é um título corporativo, público, tá? Assim por diante. Outra alternativa, né, dos títulos corporativos são também as populares, as debêntures, né, e aí tem as debêntures incentivadas, também chamadas de debêntures de infraestrutura, né, incentivadas pela Lei 12.431. Então, são títulos que são isentos também, mas não necessariamente. Eu posso ter uma debênture que não é isenta de imposto de renda, tá? Inclusive, tem muita no mercado, só não tem tanta na nossa plataforma, porque para pessoas físicas vale muito a pena, enfim, ter os títulos isentos. A nossa é uma plataforma bem focada para o varejo, mas no mercado de renda fixa como um todo, existe bastante debênture que não é isenta, tá? E aqui, né, eu já fiz essa diferenciação, aquilo que é coberto pelo FGC, aquilo que não é, e só que tem uma diferença, né? Então, eu falei que eu não tenho a cobertura do FGC nos títulos corporativos, né? Então, falei basicamente de uma desvantagem, né? Agora, eu quero falar de uma vantagem, porque pelo fato de não ter a proteção do FGC, né, e pelo fato de ter mais risco que os títulos públicos, de um modo geral, os títulos privados, agora eu vou falar dos títulos privados antes, de modo geral, eles têm uma remuneração a mais, né? Poxa, se eu vou emprestar para o governo, ele me paga 100% CDI, por que eu vou emprestar para o seu banco ou para a sua empresa, que pode ser que quebre, né? Por mais que eu analise aí, acho que não vai quebrar, tem uma probabilidade, né? O governo, ele imprime dinheiro, ele tem o poder de imprimir dinheiro para quitar a sua dívida, né? Normalmente ele não faz isso porque não é interessante, pela política macroeconômica, né? Política monetária, mas, enfim, se ele quiser, ele pode imprimir dinheiro e ele me paga, né? Ele tem uma vantagem aí, né, nesse jogo. Agora, a empresa, ela pode quebrar. Então, eu vou querer que você me pague mais que 100% do CDI. Eu quero que você me pague 105, 110, ou CDI mais 1, né? Então, a esse adicional, esse plus, né, esse extra, a gente chama de spread. Então, todos os títulos privados, eles têm um spread. Se não tiver, pode até ser que o spread seja negativo, mas aí tem algo errado. Então, por exemplo, se eu tenho um CDB do Banco do Brasil, né, ou do Itaú, ou do Bradesco, que me paga 90% do CDI, qual é o sentido de eu comprar um CDB desse banco, que por mais que seja sólido, por mais que seja grande, por mais que não tenha um risco iminente aí, né, de quebrar ou de ter algum problema, por que eu vou pagar
comprar um investimento dessa instituição, que tem mais risco que a do governo, se o governo me paga mais, né? Então, essa é uma pergunta aí que você já tem que ter em mente. CDB, que paga uma porcentagem inferior, né, do CDI, né, 100%, que é o que o título público, o Tesouro Selic, paga, levante as orelhas, aí fique em dúvida. E aí, só para finalizar, os títulos corporativos, para lá, os títulos corporativos que estão sem a cobertura do FGC, e eu já vou explicar o que é essa cobertura, provavelmente você já ouviu falar, por isso que eu estou comentando aqui naturalmente, mas esses títulos, eles têm uma remuneração normalmente superior à dos títulos bancários, tá? Pelo menos espera-se que eles tenham uma remuneração superior, beleza? Bom, vamos lá, então vamos falar de quais são os riscos da renda fixa. Eu falei agora que a renda fixa, ela é tipicamente interpretada como uma categoria mais conservadora, mas a gente tem que reconhecer que existem riscos nesse tipo de investimento, né? E também existem riscos, inclusive, em não investir. Em alguma coisa, seu dinheiro precisa estar investido, né? Porque se você não investir, você tem aquele risco da inflação. Eu mencionei na última aula, quem não participou pode retomar lá no canal da Assessoria Live. Mas vamos lá, né? O primeiro risco é o risco de crédito, que eu acabei comentando já quando estava explicando a diferença daqueles títulos, que é basicamente o risco de crédito é o risco de não me pagarem, né? Então, comprei lá o CDB do banco XYZ, ia receber agora em junho, e aí agora o banco quebrou, não vai me pagar. Pode ser que aconteça. Banco, só para deixar claro, o banco XYZ é um banco que eu inventei agora, tá? Não é que esse banco existe e que pode ser que ele quebre. Até porque eu não quero colocar nenhuma instituição aqui nessa situação. Mas pode ser que aconteça. Então, se for o banco XYZ, eu posso, dependendo do valor que eu tenho, já vou explicar isso, eu posso ter a garantia da FGC. Se for uma empresa, ela chegar e falar assim, ó, não vou pagar, ou quero renegociar, né, e também começa aí todo um processo, recuperação judicial, tal. Não vou pagar, eu tenho o risco dela não me pagar, né? Isso pode acontecer, então tenho que saber disso. 2, embaixo, tá? Aqui, né? Aqui embaixo. Aqui, isso aqui, ó. Eu tenho risco de liquidez, né? Que é o risco de eu precisar do dinheiro e não conseguir retirar, né? Que tipo de título que me dá, um risco de liquidez alto? Um título que vai vencer daqui 2, 3 anos e pode ser que, se eu quiser vender ele antes, eu não vou conseguir, né? Então, nesses dois quesitos aqui, os títulos do Tesouro, eles são muito mais conservadores. Porque eles têm baixíssimo risco de crédito, é o menor risco de crédito dentro do país, né, por definição, pela questão do governo poder imprimir dinheiro, e a liquidez é porque são os títulos mais comuns, né? Então, enfim, você consegue vender facilmente esses títulos, tá? Num caso de um CDB, por exemplo, não é toda corretora que tem uma plataforma que você possa vender no secundário. A XP consegue, porque a XP negocia 70% do mercado de renda fixa no Brasil, aproximadamente, o mercado secundário. Então, se você tem um CDB aqui e você quer cotar uma saída, você consegue, mas não é toda corretora ou banco que vai conseguir. Então, isso é um risco que você tem que pensar. Para reserva de emergência, não dá para contratar um CDB com uma data certa, né? Pode até ser uma data curta, de 6 meses, vai que a necessidade acontece no 5º mês, né? Vai ter que esperar 1 mês para pagar, isso pode gerar multa, pode perder o negócio, né? Ou não conseguir fazer aquilo que você precisava, aquela emergência que você precisou cobrir. Eu tenho no sentido anti-horário aqui, o risco de reinvestimento, né? Então vamos supor que eu achei um CDB com uma taxa espetacular para 1 ano, né? E aí eu fui lá, olhei para 2 anos se tinha alguma taxa melhor e a taxa estava igual, né? Então tinha 130% do CDI para 1 ano, uma coisa assim absurda, muito alta, e eu fui olhar para 2 anos e estava 130 também. Aí eu falei, bom, tem por que eu colocar um prazo mais longo, né? Sendo que eu vou aumentar o meu risco de liquidez. Se eu colocar 2 anos,
sendo que eu posso pegar para 1 ano com a mesma taxa, né, equivalente. Só que aí tem uma coisa, pode ser que esse título vença no primeiro ano, aí eu falo assim, não, então não precisei, eu vou jogar para mais 1 ano, eu quero alongar para mais 1 ano. Quando eu vou recontratar um título para 1 ano, fechar o investimento total em 2, 1 mais 1, aí não tem mais 130, aí só tem 115, porque o mercado mudou. Então eu tenho esse risco de reinvestimento. Se eu pego uma taxa muito boa, às vezes pode até ser que eu queira alongar o prazo para garantir aquilo lá, né? Pensando, por exemplo, em alguém que está querendo fazer investimentos para aposentadoria. Não faz sentido nenhum ficar todo ano fazer operações de 1 ano, né? Super curtas. Se o mercado está ruim, bota ali numa liquidez, espera um momento bem favorável e pega aí um prazo longo para garantir essa taxa mais legal. E aí eu tenho risco de mercado. Esse risco aqui é super complicado, as pessoas às vezes entenderem, né, do que se trata, dependendo da situação que aconteceu, mas eu vou deixar para vocês aqui o mais claro possível, tá? Esse é o meu objetivo, fazer com que vocês saiam daqui tendo entendido muito bem qual é o risco de mercado na renda fixa. E o risco de mercado, ele é basicamente, vamos generalizar aqui, dizer que qualquer condição de mercado impactou o preço do meu título. Vou dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que muita gente dá um outro nome para isso, fala de risco de inflação, mas ainda assim é um fator de mercado. Então vamos supor que eu comprei um título pré-fixado de 3 anos que me paga 5% ao ano, né? E nesses 3 anos a inflação média foi de mais que 5%. Então, eu não ganhei nada com esse título na prática. Eu nem defendi da inflação, né? O meu dinheiro perdeu valor no final das contas. Ou ele empatou com a inflação, né? E não ganhou nada, ficou no 0 a 0 contra a inflação, né? Da mesma maneira, esses fatores de mercado podem ser uma surpresa positiva, né? Então, contratei um título que estava me pagando 8%, porque estava todo mundo achando que a inflação ia, nossa, estourar a boca do balão, ia ser 5% ao ano, eu ia ganhar só 3% acima da inflação por ano. E aí veio uma inflaçãozinha de nada, né? Bem baixinha, não desvalorizou o dinheiro, e aí eu ganhei 8% ao ano. Baita diferença. Então, esse é um exemplo também do risco de mercado. E tem uma outra frente que eu vou explicar, que também é o risco da empresa em si, né? Não só da inflação, não alguma coisa que acontece com o mercado. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, explicando aqui outro conceito para vocês, né? 2 coisas relativas a esse risco de crédito que eu mencionei, que é o risco de eu emprestar o dinheiro para alguém que não vai me pagar, né? Então, se essa pessoa não for me pagar, eu não vou querer emprestar, né? Eu quero uma maneira de eu medir isso, né? Quanto que você tem que me pagar mais do que aquele outro fulano para que eu tope emprestar para você e não para o outro? Eu tenho que colocar uma régua nessa história. E essa régua, né, ela é feita através de uma nota, né, de crédito. Eu vou dar uma nota para cada um, e essa nota se chama rating, né, ou rating, se a gente for falar mais aportuguesado. Quem é que dá essa nota? Normalmente tem 3 agências globais de avaliação de crédito, né? Então, essas são as mais comuns, elas dão inclusive a nota do rating soberano do Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar lá na televisão, né? Fitch, Moody's, S&P, rebaixa ou sobe o Brasil, muda a perspectiva de estável, pessimista, tal. Então, tem toda essa questão aí que a gente vê no jornal. E essas agências, elas avaliam, na maioria das vezes, os bancos e os títulos de crédito privado também. Os bancos é mais comum a gente encontrar porque ele vai lá e analisa a instituição, né? Então, analisou lá, poxa, o banco, né? Não vou falar o nome de ninguém aqui, não sei se eu posso. Banco XYZ, AAA, né? Então, AAA, Banco XYZ, ele pode emitir a taxas bem baixinhas, porque significa que ele é conservador, né? Então ele não precisa pagar muito, ele consegue o custo, né, para ele captar esse dinheiro, para ele vai ficar mais atrativo, para ele ser conservador, ele é mais compensado, né? Então, isso é o que a gente chama de um título de grau de investimento, né? E ele pode emitir tanto uma LCA, uma LCI, um CDB, que vai sair com essa taxa, com essa nota, né? Agora, se eu for para uma empresa, por exemplo,
e ela for emitir uma debenture, né? A debenture, ela não é só aquilo que vai só o nome da instituição, né? Ela pode ter outro tipo de garantia. A gente chama, quando é uma garantia que ela promete pagar, né? Que, por exemplo, uma fiança, ela fala, ó, se a minha subsidiária não pagar, eu pago, né? Uma fiança. São garantias fidejussórias, ou seja, é mais ou menos na confiança, né? Fide, né, do latim é confiar, então fiar-se, né, em alguma coisa, confiar, né, vem tudo da mesma raiz, isso quer dizer que eu estou confiando naquelas garantias fidejussórias. Ele falou que vai pagar, né, a garantia sou eu, aquela história. E tem também as garantias reais, então o negócio é assim, ó, eu vou lá atrelar nessa debênture aqui um terreno, meu prédio, se eu não pagar, você pode tomar o prédio. Esse prédio aqui está separado para os debenturistas, né? Então, a emissão, ela pode ter, né, um fator ali que aumente a qualidade do crédito dela, né? Vamos supor, a empresa está lá nas últimas, mas ela fala assim, ó, se eu não pagar, você pode ter essa garantia real aqui que você pode executar. Então, pode ser que o rating daquela emissão acabe saindo um pouco mais favorável do que a empresa em si, né? Normalmente a gente separa isso aqui em 3 grupos, né? Então, o grau de investimento, que em inglês chama Investment Grade, né? Fica na sigla IG. O segundo grupo é o de grau especulativo, então aqui já está fazendo uma aposta maior. E aí tem os títulos chamados Junk Bonds, né? Que não vou nem traduzir porque pega muito mal, mas vou traduzir só para vocês não ficarem na dúvida. Mas é como se fosse título lixo, né? Junk Bond. Que tem um rating muito baixo. Lá embaixo, a gente nem trabalha com esse tipo de título praticamente na plataforma da XP, porque a gente foca mais nos títulos de maior qualidade, mesmo aqueles que têm uma remuneração maior, que chama de high yield, né? High yield quer dizer grande retorno, e high grade quer dizer grande nota. Se eu vou para um fundo ou para um título high grade, eu estou indo mais conservador com menos taxa. Se eu vou para o high yield, eu estou indo mais arriscado com mais taxa, né? Obviamente para me compensar. E cada uma dessas agências tem essa régua aqui que está aparecendo para vocês. Algumas chamam de AAA, né? Ou daí outra duplo B mais, aí a outra é BAA1, né? Então tem a régua ali. Não precisa se preocupar, isso aqui é muito fácil de consultar na internet, não precisa se preocupar em decorar isso aqui. Quanto mais A o negócio for, mais conservador ele é, mais robusto. Quanto mais D ou C, né, ou B, mais arriscado ele tá bom? E aí, assim, como isso é uma atividade um pouco difícil, né, analisar o crédito de uma empresa, eu tenho que entrar lá no balanço, ver qual que é o caixa, a expectativa de receita, se ela vai cobrir a dívida, se ela não vai, né, tem coisas que são mais complexas. Para que o mercado de investimentos, sobretudo bancário, tivesse uma tranquilidade maior, né, foi criada, né, o FGC, que é uma entidade privada, né, que administra, não é o governo, tem gente que acha que o governo não é, foi criada lá em 95 com o apoio do governo, porque naquela época havia uma instabilidade muito grande, né, então tinha bastante banco que tinha problema, as pessoas não estavam se sentindo confiantes em comprar esses CDBs, em comprar esses títulos. Foi criado, então, o FGC para garantir uma estabilidade maior do sistema, tá bom? E ele tem uma cobertura sobre alguns tipos de investimento. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Tem o CDB, que eu já falei, a LC, LCI, LCA, ele cobre também a poupança, mas pelo amor de Deus, esqueçam esse termo, eu quero deixar claro isso para vocês, que esse negócio não vale a pena nem debaixo d'água. Daqui a pouco vou fazer umas contas para vocês entenderem. E o saldo em conta, que você tem no banco também, dos emissores associados. Então, não é qualquer banco, né? O banco, ele tem que fazer um pequeno depósito lá, né? De 0,01%, né, que é um ponto base, ele vai aportando lá, e aí quando acontece um problema com algum deles, aquele recurso que foi poupado por todos, ele salva aquele que teve problema, né? Então, só que ele vai, na verdade, não é bem o banco que ele vai salvar em si, são os investidores, né, daquele banco. E tem algumas regras. Essas regras, a mais famosa delas é o 250 mil por CPF em cada emissor, né? Se for uma conta conjunta,
é 250 pela conta, tá? Então, vai ser meio a meio, 125. Não adianta investir 500 mil numa conta conjunta falando, mas é 250 mil meu, 250 mil da minha mulher. Não adianta. Só que você pode ter mais do que 50 mil de garantia no total. Você pode ter 1 milhão. Se você tem conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D, você tem um pouquinho em cada um, né? E no total você pode utilizar até 1 milhão do FGC, e cada vez que você utiliza, esse limite ele diminui. Então vamos supor, eu tenho 1 milhão aplicado em vários títulos. Aqui peguei na plataforma da XP, comprei CDB de 10 bancos diferentes, coloquei 100 mil em cada um. Aí um deles teve um problema lá, teve uma liquidação extrajudicial do Banco Central. Não precisa ser só o banco quebrar, tem outras situações que o FGC também cobre. Basicamente, assim, ele não vai pagar, o banco está com dificuldade naquele momento de liquidez, o FGC vai lá e paga para você. Entre 30 e 45 dias é o processo, né, padrão. E aí, bom, você utilizou 100 mil reais do limite do FGC, então o seu limite total agora foi para 900 mil, né? Se os outros 9 tivessem problema, ele pagaria todos eles, porque até aí está em 1 milhão. Agora, se você comprar novos títulos, né, por exemplo, ele foi lá e me pagou, né, os 100 mil, foi lá e comprei um novo CDB, eu estou de novo com 1 milhão, só que a minha garantia foi para 900 mil, porque eu acabei de utilizar 100 mil. Quando é que, então, eu vou voltar a ter essa garantia? Só daqui 4 anos, aqueles 100 mil, né? Então, se eu compro de novo e o novo banco e os antigos 9 tem um problema, tudo ao mesmo tempo, eu preciso de 1 milhão do FGC, ele vai pagar 900 mil. Daqui 4 anos, os 100 mil que você utilizou, ele volta para a conta e passa a valer 1 milhão de novo, perfeito? Então, isso é uma coisa legal aqui de, poxa, entender como é que isso funciona. Avançando, para o meu tempo não ficar muito curto aqui, basicamente quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de 3 indexadores. O pós-fixado, que é o mais conservador, é o risco menor, os títulos de inflação, que eu diria que é intermediário, e os pré-fixados, que tem um risco maior, geralmente, tá? Claro que se eu pegar um pré-fixado bem curtinho contra um título de inflação bem longo, talvez o risco da inflação acabe até superando, mas a natureza, né, do indexador, ela segue mais ou menos essa lógica. Os meus investimentos para liquidez, que eu posso tirar a qualquer momento, eu vou querer um pós-fixado, porque o risco de mercado dele, ele é praticamente zero, né, muito reduzido. A gente pode considerar que é zero, porque ele pega o CDI de um dia e vai replicando aquilo ali naquela taxa, né? Quando eu pego um título de inflação ou de pré-fixado, ou pré-fixado, ele já tem um outro componente, que é a expectativa. Então, o título que eu estou comprando hoje, ele tem uma taxa embutida que reflete a expectativa da inflação ou do juro real, né, que é o juro acima da inflação ou juro nominal, no futuro. E essa expectativa ela vai mudando, e aquilo que vai acontecendo de fato vai mudando contra aquilo que era o esperado, e o título vai mudando de preço, né, por esse impacto. Perfeito? Então, o pós-fixado ele é ideal para liquidez, o título de inflação ele é ideal para garantir um juro real, que a gente chama de juro real, aquele juro que está acima da inflação, perfeito? E o pré-fixado é para buscar ganhos maiores, né? Então, ele é um indexador ali que eu vou apostar que, assim, está todo mundo esperando que vai ficar super alto, mas na verdade vai cair. E aí eu contratei super alto e todo mundo pegou mais baixo, né? Então, basicamente, quando eu acho que a taxa não vai chegar naquilo que está sendo esperado, né? Não necessariamente a taxa terminal, né? Eu posso contratar um pré-fixado que tem a taxa 8 e no dia que ele vencer a taxa do CDI está até 8,5, que é maior. Isso não quer dizer que não valeu a pena, porque vai contar a média, né? Se ele ficou muito tempo bem baixinho, 3, 4, 3, 4, e aí no último ano ele começou a subir e foi para 8, foi só no último ano. Isso não é, às vezes, dependendo do vencimento, o suficiente, né, para fazer com que, na média, fique superior àquilo que eu contratei, né? E aqui também é importante comentar que nessa questão do risco de mercado, a gente utiliza um indexador, eu acabei não colocando aqui, senão teria que explicar a fórmula matemática, muito complexa, mas só para vocês guardarem,
que se chama duration, que é, vocês lembrarem aí, associa com a duração do título, tá? É uma conta, não é exatamente o prazo médio de pagamentos, ele é o prazo médio ponderado pelo valor do dinheiro no tempo, mas sem ser muito técnico aqui, quanto mais longo a duration, ou seja, se o título for vencer daqui 15 anos, daqui 20 anos, mais incerteza eu tenho, né? E não só por uma questão de incerteza, mas pelo fator matemático, né? Quando eu vou trazer essa taxa, né, a valor presente, que é uma conta que a gente faz em finanças, eu tenho mais efeito, tenho efeito ao longo de mais anos, né? Então, quanto maior a duration, maior vai ser a oscilação. Quanto menor a duration, menor vai ser a oscilação dos títulos, perfeito? Só para vocês pegarem um exemplo do que é, quando eu abro lá a plataforma da XP, como é que eu vou saber o que é pré, o que é pós, o que é inflação? Olhem ali nos exemplos ali embaixo. Um título pós-fixado, ele vai ter aquele indexador. Quando fala 120% do CDI, 110, 90% CDI, tanto faz. É pós-fixado. E se for CDI mais alguma coisinha, a gente também chama de pós-fixado, apesar dele ter um componente pré, né, que é só o spread, aquele adicional de remuneração que eu comentei. Inflação, normalmente, é IPCA mais alguma taxa, tá? Antigamente tinham títulos ligados ao IGPM também, mas hoje está bem em desuso, a gente quase não encontra, tá? E o pré-fixado, ele é só um número, né? Reparem aqui que no pré-fixado, 6%, eu coloquei AA, que significa ao ano, inflação, IPCA mais 3% ao ano, CDI mais 1 ao ano, e o CDI eu não coloquei ao ano, porque basicamente pode ser por 6 meses, né? Então, quando eu falo CDI mais 1%, eu estou colocando ao ano, se for um título de vencimento em 6 meses, vai ser CDI mais meio, né, aproximadamente. Se for um pré-fixado de 6 meses, vai ser 3%, não é que vai pagar 6% pelos 6 meses. Então, tem que ficar atento a isso. Se for em porcentagem do CDI, o CDI ele pode ser de 6 meses, ele pode ser de 1 ano, ele pode ser de 10 anos, pode ser de um dia. Então, não precisa colocar, na verdade, nem seria indiferente ou até, talvez até incorreto, colocar ao ano, perfeito? Bom, aqui eu coloquei para vocês, eu estava falando que nos fundos de inflação, nos títulos, perdão, de inflação e pré-fixados, eu estou falando de expectativas, né? E essas expectativas, né, a gente costuma delinear, a gente costuma visualizar através de uma curva de juros, perfeito? Então, eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, a curva das NTNBs, né, que são os títulos do Tesouro, que são ligados à inflação mais alguma taxa, né, IPCA mais alguma coisa. Então, os números que eu vejo nesse gráfico são os juros reais, quanto que eu ganho acima da inflação. E, no final das contas, é quanto eu tenho que olhar mesmo, que é quanto eu ganhei de fato, né. Aqui, essa curva me mostra, né, principalmente se eu olhar a curva preta, né, que é onde eu tenho a cotação para um dia antes da segunda-feira, na verdade, esses são os preços sexta-feira. Eu peguei um relatório aqui de ontem, no dia 25, estava falando D-1, então no dia anterior, era sexta-feira, e a curva estava mais ou menos daquele jeito ali, né? Então, a B21, ela está pagando mais 0,89 acima da inflação, a 22, 1,47, eu vou até lá, B50, 4,46 acima da inflação. Então, se eu entrasse no Tesouro, né, eu fosse comprar o título no mercado secundário, eu ia encontrar IPCA mais aquelas taxas. Se a gente reparar, tem outras duas curvas, uma cinza escura, que era de uma semana atrás, e de um mês, né? Então, a de um mês ela estava mais fechada, né? Quando a gente fala que a curva fechou quando a taxa diminuiu, e a curva abriu, né? Ou seja, vou fazer aqui na direção para o outro lado, ó. Imagina aqui que a minha mão é a curva. Se ela vem para cá, ó, ela fechou. Se ela vem para cá, ela abriu. Ou seja, a cinza escura ali, né? Abriu, ou seja, uma semana atrás ela estava mais aberta. De uma semana atrás para até a última semana, que é o D-1, a curva fechou. Isso significa que a remuneração real que esses títulos estão pagando estão menos atrativas, né? E se a gente for olhar aqui contra a comparação de um mês atrás, a gente vai ver que no curto prazo
essa curva, aí, se eu for olhar 22, 23, essa curva está bastante parecida, mas quando eu estou olhando lá em 2035, 2050, essa curva ela aumentou, ela abriu, né? Ou seja, está me pagando mais para os títulos mais longos. Isso significa falar que a curva empinou, né? A gente diz que a curva empinou quando ela faz esse movimento aqui. Opa, ó, quando a curva faz assim, ela empinou, né? Empinou. Quando ela faz assim, a curva achatou ou fletou, né? Vem do inglês flat, né? Que é reto. Então fala que a curva fletou ou empinou. Empinou também pode falar estipou, né? Que ficou mais íngreme, também do inglês. Então aqui a gente vê que essas taxas futuras elas mudaram. Se eu tenho um título que está pagando uma taxa futura menor, né, isso significa que eu posso vender para alguém esse título com preço mais caro. Né? Então, a gente fala que é o PU do título, que é o preço unitário, ele fica maior. Toda vez que a taxa cai, o PU sobe. Então, se eu comprei um título que ia me pagar 5, agora eu posso vender ele para alguém com um ganho implícito de 4,5 em vez de 5, eu pego esse 0,5%, pelo tanto, né, da duração do título, isso é uma conta aproximada, tá, pessoal? Uma conta de padeiro. Então, 0,5% a cada ano, lembra que eu falei que essa parte é expressa ao ano, para um título de, vamos dizer, 5 anos, né? Então, fazer 5 vezes esse meio ponto percentual. Vai dar mais ou menos 2,5, né? Então, eu vou ganhar 2,5 só pela marcação a mercado, que é trazer o preço desse título pela condição atual dele, né? Que é a marcação pelo fator de mercado. Né? Eu comentei lá com vocês o que é o risco de mercado. Então, tem o risco da curva de juros no título de renda fixa. Do lado direito, a mesma lógica, eu coloquei a curva DI, só para vocês verem como funciona. Então, aqui eu estou falando de números nominais, né? Então, agora eu tenho uma Selic a 3%, que pode ir a 2,25, né? Parece que o Banco Central deu esse indicativo. Se eu for olhar no gráfico ali, o vencimento do DI 21, ele está em 2,5, mais ou menos por ali, entre 2,25 e 3, ou seja, ele está refletindo essa expectativa. Né? Aí para 22, eu já estou vendo que o juro, a expectativa do mercado é que o juro vai subir um pouco, depois vai para 4,61, 5,70, até 2029, que está em 7,98. Então, na curva DI, né, que é a curva pré-fixada, eu vou até mais ou menos 2030, 2029, né, mais ou menos uns 10 anos. Na inflação, como eu tenho a garantia de que uma parte da minha rentabilidade vai ser corrigida, né, pela inflação, eu posso ir mais longe. Então, eu vou para 2050, né, mais 30 anos, enquanto no DI, que eu não tenho tanto horizonte, visibilidade da inflação, eu vou só até 10 anos, perfeito? Se vocês não ficou muito claro, não se preocupem, não deixe que isso abale vocês, porque não é tão simples mesmo, e tem várias matérias super interessantes lá na nossa plataforma de conteúdos que vocês podem acessar para ver no detalhe. Eu não quero me estender muito aqui, senão a gente vai passar demais da hora, eu não vou conseguir encerrar no horário. E aí, poxa, quem quiser ver um pouquinho mais no detalhe, pode entrar lá também, tá bom? E no final eu vou passar a receita do bolo aqui, que vai ficar bem fácil para todo mundo, tá bom? Bom, eu comentei com vocês da curva de juros, né, desse risco. Eu só queria mostrar também a questão do spread, né? Então, lembra que eu falei CDI mais 1% seria o pós-fixado? Aquele 1% ele não vem do pré, ele vem do risco, apesar dele 1% ser pré, ele não vem da curva, né, de juros, de eu achar que o juro vai estar maior lá na frente, mas ele vem do risco do próprio emissor, né? Lembra que eu falei, poxa, esse aqui tem que me pagar mais porque ele é mais arriscado que aquele ali, né? Então, eu vou colocar uma taxa acima do título público. Tanto é que o CDI é o que o título público me paga, 100% CDI. E aí eu vou colocar um spread, que pode ser, hoje, se fosse mais 10% CDI, seria 0,3, né? Então, mesma coisa, eu vou pegar um CDB de 110 CDI ou CDI mais 0,3. E esse 0,3, ele é aquilo que a gente chama de spread, como eu já falei, e ele reflete o risco dos emissores, né? E também condições de mercado, né? Porque no final das contas,
nem sempre que o preço mudou quer dizer que a realidade mudou. Às vezes quer dizer que as pessoas estão fazendo negócio com parâmetros fora da realidade. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu justamente em março desse ano. Esse aqui é um indicador da JGP, uma gestora super renomada, bem forte também na parte de renda fixa, que mostra que ali em março, quando a crise começou, os spreads que estão do lado, logo aqui do lado esquerdo, no gráfico, na coluna, eles dispararam, estavam na casa ali entre 1% e 2%, ou seja, o adicional de risco que os títulos tinham embutidos, né, para negociar acima do tesouro, estava entre 1% e 2%, e aquilo disparou, foi para 4%, 5%. Tanto na curva escura como na curva verde a gente consegue ver. A outra curva que vem caindo, né, assim, é o CDI. Então, foi justamente os cortes de juros que a gente teve nesse período. Mas vocês conseguem ver aqui na parte dessa curva verde, ela está escura ali, é azul escuro ou preto, que as taxas implícitas foram, né, lá para o alto, porque todo mundo queria vender o título, porque queria fazer cash, né, queria fazer dinheiro, e pouca gente queria comprar, pouca gente queria correr risco, mesmo falando dos títulos mais conservadores. Então, naturalmente, eu tenho aquele impacto que eu falei da marcação a mercado. Bom, se eu posso vender, né, se eu posso comprar por uma taxa menor, né, eu vou ter que pagar um valor, se a taxa é menor, o PU ele sobe, né? Então, se a taxa caiu, né, valorizou o meu título. Da mesma maneira, se eu quero vender um título no momento em que ninguém quer comprar, eu vou ter que fazer com que a remuneração dele implícita fique maior, né? Portanto, eu tenho que dar um desconto no preço do título. Então, o preço do título cai, né? Mas o preço do título cai, mas a taxa dele aumenta. Então, aumentou a taxa ali, o preço caiu. No próximo slide, talvez isso fique mais evidente para vocês. Eu só vou pular aqui para vocês verem o que aconteceu em fevereiro quando subiu a taxa, né? Então, subiu a taxa, a remuneração dos títulos que eu estou carregando na minha carteira, ela cai, né? Ela desce. Eu vou voltar um pouquinho, daqui a pouco eu retomo nesse slide aqui. Rapidamente, eu vou passar um pouquinho das 8, acho que vai ser inevitável, mas eu peço a paciência de vocês só para a gente concluir o assunto, acho que é um tema bastante legal, seria uma pena aí a gente não poder concluir. Em termos de tributação, que é um outro assunto, eu já volto lá para a questão da performance da carteira, os títulos de renda fixa, a maioria, quase todos eles têm o IOF nos 30 primeiros dias, segundo aquela tabelinha que está ali em cima, né? Só tem um título que não tem IOF dentre os títulos tributáveis, que é a LF, né? A letra financeira. E aí tem os títulos que são isentos, né? Que também não tem IOF, são as debêntures incentivadas, CRI, CRA e assim por diante. E aí eu tenho o IR, que é o imposto de renda, que tem aquela tabelinha que a gente vê aqui, né, do lado esquerdo inferior, até 180 dias, a alíquota é de 22,5%, né? Inclusive está errada aquela tabela ali que está falando IOF porcentagem, não é isso, é IR. Até 180 dias, 22,5%, até de 181 a 360 é 20, 360 a 720, 17,5%, e 721 para frente a 15%. Então, até 6 meses, que vai dar os 180 dias, 22,5%, entre 6 meses e 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e acima de 2 anos, 15%. Bom, como é que eu comparo, então, um investimento que é isento com um investimento que é bruto? Tem uma regrinha de bolso, que eu coloquei aqui na frente para vocês, que é o seguinte: para chegar na taxa líquida, você vai multiplicar a taxa bruta por 1 menos a alíquota, né? E para chegar na taxa líquida, na taxa bruta, você vai dividir a taxa líquida por 1 menos a alíquota, tá bom? Tem um exemplo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver porque tem um QR Code na tela, mas tem um exemplo que é basicamente
da poupança contra o Tesouro Selic, e é por isso, né, por esse comparativo, que simplesmente não faz nenhum sentido investir na poupança, em nenhuma situação, né, porque o Tesouro Selic ele é mais conservador que a poupança e ele me paga 100% do CDI. Muitas pessoas então falam, mas a poupança, ela é isenta de imposto de renda, isso é uma vantagem. E mesmo... Opa, tô de volta, pessoal. Desculpa aqui, instabilidade na internet acontece, são as vantagens do home office, mas graças a Deus deu para voltar. E agora vou retomar aqui rapidamente o que eu estava explicando. Bom, estava falando para vocês, só acho que a tela vai refletir ali em 1 minuto, mas eu estava explicando para vocês a diferença, né, da rentabilidade do Tesouro Selic, que é mais conservador do que a poupança, do que a própria poupança, né? Então, opa, não sei se não foi aqui o compartilhamento, é bem importante vocês verem, então só peço 1 minutinho. Aí está, beleza. Daqui a pouco, pronto, apareceu. Então, o Tesouro Selic, muita gente fala que, poxa, a poupança tem uma vantagem sobre ele por ser isenta de imposto de renda. Só que se eu for pegar aquele 100% do CDI e for tirar a maior alíquota, que é 22,5%, então, usando aquela formulinha ali, 1 menos o 22,5%, eu vou ter 0,775, né? Isso vezes 100% do CDI vai dar 77,5% do CDI, né? Então, 77,5% já líquido de imposto de renda é maior do que 70%. Então, é mais do que 10% maior do que 70%, inclusive. Isso significa que tem uma vantagem bem superior, né? De eu ter o Tesouro Selic contra a poupança. Agora, se o tempo vai passando, se a alíquota vai indo para 20%, 17,5%, 15%, né, depois de 2 anos, eu vou ter 85% líquido, enquanto na poupança eu travei em 70% do CDI. Né? Lembrando que a poupança ela só rende quando vira o mês, né, o que é mais drástico ainda. Algumas pessoas poderiam falar, não, mas a poupança é isenta e ela não tem o IOF, então, que incide nos 30 primeiros dias, mas é indiferente, porque nos 30 primeiros dias a poupança rende 0. Se você fica 1 dia no Tesouro Selic, você vai ter pelo menos, né, o ganho ali, vai ter uma incidência de IOF de 96%, mas você tem 4% ainda, né, do ganho daquele dia, depois da cobrança do IOF, né, na poupança você teve absolutamente 0, né, e isso vale também para qualquer um dos outros dias dentro do primeiro mês. Então, é um exemplo que a gente pode fazer dessa conta aí que fica bem evidente, né, bem gritante a diferença de remuneração, e você pode replicar esse cálculo para comparar uma LCI, que é isenta com CDB, ou uma LC que é tributável com uma LCA, e por aí vai, né? Por aí vai. Perfeito. Então, bom, aqui, pessoal, está a nossa sugestão de alocação conservadora agora para o mês de maio, né? Então, a gente já está no final do mês, vamos começar junho. Então, em vez de seguir essa alocação, eu recomendo que vocês esperem, só para ver se a gente vai atualizar no final do mês, se a gente vai mudar as proporções, mas o recado é basicamente 90% no pós-fixado, que é aquela categoria mais conservadora, e 10% na inflação. Os títulos pré-fixados a gente tinha na carteira até mês passado, tiramos, tá? Principalmente porque a gente não enxerga que as taxas estão tão atrativas para o prazo em que a gente estava mais confortável, que era mais ou menos 4 anos, tá bom? Então, aqui, vamos dar uma olhada nessa carteira, quais são os investimentos que a gente tem. Temos o trend pós-fixado, né, que é aquele fundo que compra só o Tesouro Selic, então, super conservador, é um investimento de caixa para 5% da minha carteira. Eu tenho deixa eu ver, são 4 fundos de crédito privado aqui, eu tenho Selection, que é um fundo de fundos, faz uma seleção, né, como o próprio nome já indica, dos melhores fundos de crédito privado da plataforma. Eu tenho o XP Top, né, Top Crédito Privado, o crédito privado ficou como CP ali, né, a sigla. São também títulos de crédito
privado que ele compra, junto com o JGP Corporate e o Polo Crédito Corporativo, né? Então, fundo corporate, crédito corporativo, crédito privado, né, renda fixa CP, são todos nomes que a gente encontra nos fundos que compram aqueles títulos que eu mencionei lá, né, as debêntures, os CRIs, os CRAs, LF, bancária, às vezes CDB também, né, só que aí, poxa, como o fundo não vai ter a garantia da FGC, ele vai fazer uma análise de crédito, né? Ele vai comprar um CDB de um banco que tenha uma robustez um pouco maior, não vai comprar um banco pequeno ou médio. Então, eu tenho 4 fundos para diversificar. Dentro desses fundos, eu já tenho carteiras diversificadas, né? Então, tem, assim, 50, 60, 70 títulos dentro de cada um. Então, eu não só analiso o risco de cada um deles, mas eu também coloco um pouquinho em cada. Não vou concentrar muito. Só esses 4 fundos já respondem aqui por 60% da minha parte, da minha alocação de carteira, né? Ou seja, eu tenho um risco de crédito privado, aquele spread que eu estava mencionando, em 60%. Porque as taxas, lembra que eu mencionei, os spreads subiram, então agora está um excelente momento de entrada. Isso a gente pode ver na cota, a cota caiu, para quem estava é ruim, a gente recomenda esperar, mas para quem não estava, entrar agora vai pegar toda a retomada, um momento excelente. E eu tenho também, para complementar, numa porcentagem menor, porque eu tenho que diversificar entre as instituições, eu tenho aqui mais uma parcela de 25%, né, em títulos bancários, então LCI, CDB, LC, né, cada um, poxa, com uma taxa diferente, um vencimento diferente, isso é muito pessoal de cada investidor, mas a gente coloca como recomendação. E os 10% de inflação, eu vou colocar um título de crédito privado numa porcentagem menor ali, né, tem o QR Code na frente, mas salvo engano eram 3%, e 2 títulos bancários com vencimento de 5 anos. A média vai ficar ali, poxa, entre 6 e 7 anos, mais ou menos, que é o prazo que a gente gosta para vencimentos de título de renda fixa nesse momento. Tá? Só se puder pedir para o pessoal colocar a tela da apresentação maior, isso, porque a letrinha está bem pequena. Obrigado. Então, não sei se o pessoal em casa está conseguindo já ver muito bem, assim favorece a visualização. Bom, essa foi a nossa carteira do último mês, só como exemplo, vocês podem ver todos os meses lá na nossa plataforma de conteúdos, tanto as carteiras recomendadas do passado, como a sugestão de alocação para esse mês no menu Onde Investir, beleza? Mostrar para vocês a evolução dessa carteira no tempo. Então, do lado esquerdo a gente tem o CDI em cinza, né? CDI em cinza, em amarelo a carteira. Então, essa carteira ela sempre teve uma performance muito superior ao CDI, tá? A gente pode ver do lado direito da tela que em 2018, o ano que a gente começou a medir, ela deu 117% do CDI, né? Na época o CDI era maior, foi na média ali na casa de uns 6%, né, 5% por aí. Então, essa carteira deu 117% do CDI. No ano de 2019, ela deu também acima do CDI, ela deu 108% do CDI, a gente tem que considerar que em novembro também aconteceu uma questão ali uma movimentação dos spreads, né, que acabou oscilando um pouco a carteira de renda fixa, e nesse ano ela estava começando o ano muito bem, né, janeiro, fevereiro, só que aí a gente teve essa crise. Então, pode parecer que ela teve uma queda abrupta, ela caiu 1,26 em março e 0,97 em abril, só que esses spreads eles já estão retomando, eles estão caindo, e esses fundos estão tendo uma marcação super favorável. Né? Quem tem essa carteira teve uma oscilação breve, no momento está com uma rentabilidade um pouco inferior ao CDI, mas justamente pela questão dos títulos de crédito privado. Né? Se a gente não tivesse os fundos, a gente teria os créditos na carteira, a gente não tentaria vender, não necessariamente, e não ia saber que teve aquela oscilação. Dentro do fundo, o administrador do fundo ele é obrigado a fazer a marcação ao mercado. Então, isso reflete no valor da cota, por isso tem essa oscilação. Então, mesmo para quando a gente falou de risco na renda fixa, aqui está um exemplo bem claro, que é importante a gente ter em mente, né? Então, sempre olhar aí, aqui tem inclusive esses indicadores, mostra a volatilidade da carteira ali, poxa, muito baixa, 2,2%
do CDI, tá bom? E quem está investindo desde o começo, o CDI teria sido de 5,8 foi, né, de 5,8 nesse período, a rentabilidade teria sido 5,1, beleza? Eu tenho mais um slide aqui que é só para mostrar, já falei esse na última apresentação, mas só para mostrar como as taxas de juros no Brasil têm caído. Então, quando eu tenho uma carteira 90% do CDI, eu tenho que alongar um pouco o prazo, né? Poxa, a gente está beirando ali, poxa, 2% de taxa Selic, né? E a taxa juro real acima da inflação, estimado ali, poxa, já nesse ano muito próximo até de zero. Então, eu preciso ter um retorno adicional, é natural que eu me exponha aos spreads de crédito, né, ou a taxas de vencimentos mais longos. Eu preciso tentar melhorar um pouco essa remuneração, então por isso tem essa oscilação, ou alternativamente quem prefere só acompanhar o CDI não precisa montar uma carteira, só comprar o Tesouro Selic, e eu já queria aproveitar esse gráfico, eu estou me encaminhando aqui já para finalizar essa apresentação, a gente vai se ver na semana que vem, novamente no mesmo horário, né, no mesmo horário, no mesmo local, aqui, terça-feira, 7 horas da noite, a gente vai mandar uma comunicação para vocês confirmando, mas aproveitar esse gráfico para deixar a mensagem de que a renda fixa, ela, apesar de ter oportunidades, vencimentos mais longos, spread de crédito, de modo geral, quando eu tenho uma carteira muito pós-fixada, uma carteira muito conservadora, o reflexo é que o meu rendimento, ele está refletido nesse gráfico. Antigamente eu podia ter só Tesouro Selic, ter 14% ao ano, com liquidez e o menor risco do mercado. Tirava qualquer dia, ganhava acima da inflação, né? Se a gente fosse olhar lá para janeiro de 2017, estava ganhando 7% acima da inflação. Hoje eu estou ganhando zero, praticamente. Então, o reflexo disso é que eu preciso, para ter uma remuneração maior, eu preciso tomar um pouco mais de risco. Eu não estou falando que todo mundo tem que tomar risco, mas o ensejo que eu quero deixar e o gancho aqui para a próxima semana, se você tem um perfil, você tem uma tolerância a um pouco de risco, um perfil um pouco além do conservador, na semana que vem a gente vai falar justamente de como adicionar risco na carteira. Eu já comecei a investir, fiz a minha reserva de emergência, estou planejando a minha aposentadoria, estou fazendo os meus investimentos conservadores de renda fixa aqui da minha carteira, agora eu quero um pouco mais. Qual é o próximo passo? Terça-feira que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, vejo vocês, excelente semana, boa noite e até a próxima.